Outra doutrina que a gente percebe crescendo hoje é a teologia do coaching, né? Então, a teologia do coaching, ela tem sido uma repaginação da teologia da prosperidade da década de 70. Então, antigamente, a ideia era você estimular a pessoa a participar da igreja, dar o dinheiro dela e ser fiel a Deus, porque Deus ia enriquecer ela, focado especificamente na questão material. Isso acontece porque as gerações Baby Boomer, X, Y, essas gerações ali para trás, o foco das pessoas que têm, sei lá, nasceram na década de 80 para trás é no material. Então, a pessoa é aquela pessoa que começou a trabalhar numa coisa, às vezes vai trabalhar na mesma coisa o resto da vida, ele busca guardar dinheiro para comprar um lote, construir uma casa, fazer um pé de meia, cuidar da aposentadoria. A preocupação da pessoa nascida da década de 80 para trás, ela é uma preocupação material. A preocupação das pessoas nascidas na década de 90 e nos anos 2000 para frente é uma preocupação experimental. Então a ideia é que tipo de experiência eu vou ter, o que eu vou aproveitar, o que eu vou curtir. Então enquanto o cara da década de 70, ele guarda um dinheiro para um dia ele talvez vai precisar daquele dinheiro quando ele ficar mais velho e o dinheiro está lá reservado, o dos anos 2000 fala assim, eu nem sei se eu vou viver até o final da minha vida, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero ter experiências, eu quero comprar o carro que eu estou com vontade de comprar, eu quero comer as coisas que eu estou com vontade de comer, quero vestir as roupas que eu estou com vontade de vestir. Então, a relação das pessoas com o dinheiro e com os bens materiais mudou de uma geração para outra. Então, o que acontece? A teologia da prosperidade, ela fazia sentido para esse cara que tinha esse desejo material aflorado. Não, negocia com Deus aqui, que Deus vai te dar essa garantia. Ele vai te prosperar, ele vai te enriquecer e as coisas vão avançar. Quando muda essa relação, as igrejas da prosperidade começam a perder adeptos. Ela não faz mais tanto sentido para a nova geração. Então, eles repaginam essa teologia da prosperidade para o desejo das pessoas da década de 90 para cá, que são desejos de experiências e são desejos emocionais. Então começam pregações como você é demais, você é o filho querido de Deus, ele vai te abençoar sempre, você é o centro do amor de Deus, das coisas de Deus, né? Você é o ponto fraco de Deus. Né? Essas coisas elas começam a ganhar força, por quê? Porque o cara da experiência se sente bem. O cara que está ali ainda preocupado ali com dinheiro material, ele não liga para essas coisas. O outro liga para esse tipo de coisa. Então, essa nova roupagem da teologia da prosperidade, ela ganha espaço primeiro com vamos dizer assim, a popularização do coach em si, porque o que era um coaching antes? Então, é uma profissão que existe há muito tempo, de um cara, você tinha um atleta de alta performance lá, um jogador de basquete, um jogador de futebol, né, que precisava de um cara que colasse nele e ajudasse ele a desenvolver melhor as habilidades que ele tinha e se dedicar mais. Então ele contratava um cara para fazer isso e o papel do coaching era desenvolver as habilidades dele. É uma profissão, o cara estudava um bom tempo para poder ter essa profissão e ele fazia um trabalho de acompanhamento. Depois criou-se as palestras coaching. Então esse cara, ao invés de ele falar para um cara, ele começou a dar palestras para um monte de outras pessoas. Captura essa geração, que fala assim, puxa vida, eu achava que eu não era nada, eu achava que eu era uma porcaria, minha autoestima estava lá embaixo, eu tinha alta tendência à depressão, alta tendência a me ver mal na vida e não sei o quê. Agora esse cara está me dizendo que não, que eu sou bom, que eu consigo, que eu posso conquistar, que eu posso avançar. E aí as igrejas começaram a buscar esse discurso e trocar
o que era às vezes a filosofia, o que era às vezes uma frase motivacional do Mahatma Gandhi, um troço assim, por um texto bíblico. E aí então você vai ver a explosão desse movimento da teologia do coach, né? A ponto que você vai assistir as pregações, você vai ver coisas como Jesus é o centro de Deus, né? Mas de Jesus você é o centro, né? E aí então eleva ali a moral do cara, né? Ou pregações que o cara tá lá falando assim, não, porque Adão e Eva estavam lá no jardim e aí a serpente foi lá e começou a tentar Eva, falar assim, não, come da fruta, e aí estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no céu, e aí eles estavam olhando para aquela cena, e eles estavam assim, será que ele vai comer? Será que eles não vão comer? O que será que eles vão fazer? E aí o Pai e o Espírito Santo estavam tensos, e aí Jesus chegou lá no meio deles e falou assim, Eva vai comer a fruta. E aí o Pai e o Espírito Santo pensaram assim, mas como que você sabe que ela vai comer? Como você sabe? Jesus falou assim, porque se eu estivesse lá, eu também comeria. Aí mostra assim, a sua fraqueza, a sua tentação também é de Deus e não sei o quê. Ao invés de falar assim, cara, você é um miserável pecador que tem que se arrepender dos seus pecados, fala assim, não, ser um pecador é o que você é e você tem que se aceitar e as melhorias vão acontecer para seu próprio benefício e não sei o quê. Você distorce completamente a Bíblia, obviamente você não tem compromisso nenhum com a teologia bíblica, né? Mas isso, você assiste a pregação desse sujeito lá no YouTube, a igreja vem abaixo a hora que o cara fala um negócio desse. O pessoal dá glória a Deus, enlouquece, dá amém, aleluia e não sei o quê, porque perdeu-se o compromisso com teologia bíblica. Mas isso me faz sentir bem. Eu sinto conforto, agora eu sinto que eu sou tão importante quanto Deus, né? Então eu sou alguém, sou um cara importante. Um mini-Deus. Você vai construir um mini-Deus, né? Pablo Marçal, ele é um exemplo, né? O Miquel colocou que o Pablo Marçal ele é um exemplo de que até fez o caminho inverso, né? Ele era pastor e ele virou só o palestrante porque ele viu que ele poderia ganhar muito mais migrando para a profissão de palestrante motivacional, coaching, abandonando, né, o compromisso que um pastor tem com a igreja, com pessoas e essa situação toda, né, e faz muito sentido para esse mundo de hoje, esse momento de hoje que a gente está vivendo. Leonardo também. O David Leonardo esse é o que falou que Jesus você é o centro. Esse Pablo Marçal distorce a questão da verdade? Hoje o Pablo Marçal nem se denomina pastor ou teólogo mais. Ele nem trabalha tipo Bíblia enquanto vou pregar a Bíblia para vocês numa igreja. Ele abandonou a igreja. E hoje ele é realmente só um palestrante que de vez em quando ele cita a Bíblia porque ele conhece. Então ele cita alguma coisa que ele sabe que vai ter um efeito nas pessoas. Mas nessa perspectiva que as pessoas têm hoje de ser de direita, né? Que é uma perspectiva muito mais política do que religiosa. Então, o que é ser de direita no Brasil? É você abraçar determinados valores. Então você vai ver o cara ali que ele nunca foi cristão, ele nunca deu a mínima para Deus, para a igreja, não sei o quê, começando a defender, não, eu sou contra o aborto. Mas por que você é contra o aborto? Porque eu sou de direita. E não porque o feto é criado em imagem e semelhança de Deus e eu preciso preservar ele tanto quanto preservarei como qualquer outra pessoa. Né? Então esse movimento político, ele abre espaço para as pessoas aceitarem a Bíblia sem o Deus da Bíblia. Então eu não preciso ter um compromisso com Deus, mas eu posso olhar na Bíblia porque tem coisa de sabedoria para mim aqui. Tem boas ideias. Então a gente vai perceber essa coisa da maneira como a meditação e a oração é tratada hoje. Então, volta e meia sai um estudo assim, não, que oração faz bem, porque se você ora, você melhora a sua concentração, o seu fluxo sanguíneo, o seu cérebro. Aí a pessoa pega aquilo ali e ela fala assim, não, então eu vou orar, mas eu vou orar para mim mesmo, vou orar para o universo, eu vou orar para o além. Por quê? Ele quer os benefícios da oração sem o Deus
da oração. Os benefícios da Bíblia sem o Deus da Bíblia. E aí a teologia coaching se aproveitou dessa situação, e aí a gente vê esse intercâmbio, né? Às vezes um coach virando pastor, às vezes um pastor virando coach. Né? O Pablo Marçal é o mais famoso deles, mas tem muitos pastores que, porque tem uma boa oratória, uma boa apresentação, uma boa maneira de explicar algum conceito, abandonam a igreja e viram palestrantes motivacionais, porque ele ganha o dinheiro dele, é a profissão dele, ele consegue o que ele acha ali que é importante para ele, sem o compromisso que tem com a igreja. Né? Porque o pastor que lida com a igreja, pregar no domingo é a coisa mais fácil que ele faz. Ele prega no domingo, mas depois de segunda a sábado, aí ele faz o aconselhamento, ele lida com as pessoas que, por causa da pregação do domingo, querem aplicar aquilo na vida delas, querem entender o que fazer, como fazer, tem que lidar com questões administrativas, tem que lidar com problemas e não sei o quê. O palestrante não. O palestrante pode fazer palestras todos os dias sem lidar com as pessoas. Então, existe uma migração de pastores para esse outro posicionamento também. O Zé colocou aqui, para cada tipo de pessoa há uma denominação na qual pode satisfazer seus próprios desejos pessoais. Né? Ou pelo menos é o que parece nas doutrinas atuais. É isso mesmo, José, que a gente vai perceber acontecendo, que esse tanto de coisa aqui gerou... Quer ver? Abre lá comigo, 1 Timóteo. Alguém lê para mim o versículo 1 e o versículo 2. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então, olha só, aqui Paulo fala da perspectiva do falso pregador, do falso mestre, do falso pastor, da falsa doutrina. Agora vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O 2 Timóteo fala da perspectiva das pessoas. É o que as pessoas querem. Então, você tem de um lado os falsos pregadores, as falsas doutrinas, mas você tem de outro lado as pessoas que estão buscando os falsos pregadores, as falsas doutrinas, porque eles querem algo que lhes soe bem aos ouvidos. Então, a mensagem que Paulo fala aqui no começo do versículo 2, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, essa gera incômodo nas pessoas, gera coceira nos ouvidos. É o que Paulo fala? Vai chegar um momento que as pessoas elas vão falar assim, não, eu não quero isso aqui, eu quero algo que me conforte, eu quero algo que me faça feliz, eu quero algo que me faça sentir bem, eu não quero algo que me confronte ou algo que faça com que eu tenha... Porque todas essas palavras aqui que ele vai utilizar, corrige, repreende, exorta, são palavras que diz assim, você vai pregar uma coisa que vai confrontar a pessoa para ela mudar. Ela está fazendo um troço errado, você vai ensinar a Bíblia para ela vai ver que está fazendo uma coisa errada, vai ter que fazer uma coisa certa. Aí ele diz, vai chegar um momento que as pessoas vão falar assim, não, para mim chega. Meu ouvido está coçando com isso. Eu quero alguém que me faça sentir bem. E é o que a gente vai ver, a teologia do coaching é hoje a teologia da moda que faz esse tipo de coisa acontecer. E aí a principal preocupação muitas vezes das pessoas na escolha de onde elas vão ir, onde elas vão estar, passa a ser se elas se sentem confortáveis ali ou não com aquilo que está acontecendo. E aí elas escolhem cercação de mestres segundo a sua própria cobiça.
Então, o que eu quero? Eu quero, então, uma pessoa que valide o que eu quero fazer. Eu estou a fim de consertar essa área da minha vida, mas esse aqui eu quero manter em pecado. Tem alguém que concorda contigo? Aí o cara vai procurar aquilo ali. E aí isso vai... Uma coisa retroalimenta a outra. Você tem um falso mestre aqui e você tem um falso seguidor aqui. Um alimentando o outro, um construindo para o outro ali. Tranquilo isso aqui, gente? Por último, teologia progressista. É outra teologia também que está na moda. Ela também começa lá no século XX, mas ela teve muito pouco espaço. Até que na década de 70 e na década de 80, a gente tem dois movimentos que começam aparentemente bons, aparentemente realmente importando com as pessoas e etc., mas que eles se destroem. A gente tem então a teologia da libertação na Igreja Católica e a gente tem a teologia da missão integral na Igreja Evangélica. A teologia da missão integral surge a partir do Pacto de Lausanne, que era uma iniciativa boa no início, tinha uma ideia boa, uma proposta boa, mas que vai ser completamente dominada, abraçada pelo marxismo. E o marxismo, que já tinha penetrado nas universidades, já tinha penetrado nas artes e já tinha penetrado no cinema, ele consegue penetrar na igreja através desses movimentos aqui. Começa-se então a construir a teologia progressista, que ela vai se ramificar em teologia negra nos Estados Unidos, a ideia de validar que o negro dos Estados Unidos é semelhante ao povo de Israel no Egito, que está saindo da escravidão e ele precisa lutar contra os brancos. A teologia feminista, que vai dizer que a Bíblia é machista, principalmente no Antigo Testamento, então você tem que recusar as coisas que estão ali, e aí a emancipação da mulher se dá a partir da junção de alguns trechos do Novo Testamento com o movimento feminista que estava acontecendo já na segunda metade do século XX, e aí a coisa vai avançar. E aí a gente vai tendo essas teologias entrando para dentro da igreja. A teologia da libertação da missão integral, elas surgem com a ideia de ajudar o pobre, de que a igreja tinha que ter um olhar para os pobres, de que a igreja precisava cuidar dos pobres, mas todo o discurso ele é alinhado com o discurso da esquerda. Não é ajudar os pobres como a Bíblia diz que tem que ajudar os pobres. A partir do que o Antigo e o Novo Testamento ficavam dizendo que a igreja não pode esquecer o órfão, não pode esquecer a viúva, não pode esquecer o estrangeiro, tem que atender às necessidades dos santos, etc. Mas é essa ajuda aos pobres que a gente percebe que parte da exploração do pobre para poder gerar o seu próprio desenvolvimento, a sua própria riqueza, o seu próprio, a sua própria projeção. Então essa teologia, ela entra para dentro da igreja e ela começa a avançar como a teologia da ecologia, né? Então vai trabalhar que a ideia da restauração do mundo é muito mais uma restauração ecológica do que uma restauração do homem propriamente dito, e aí a integração do homem com a natureza, como quase que a mãe terra faz parte da nossa existência simbiótica com todas as coisas que existem. Então isso aqui vai também avançar. E aí, de novo, a gente vai começar a ver, não existe uma denominação que abraça isso, mas líderes e igrejas que começam a abraçar esse tipo de pensamento. E é o principal linha teológica que vai abraçar também o ecumenismo, principalmente com as religiões
africanas, né? Com candomblé, umbanda, quimbanda, e trabalhar a ideia de que é uma coisa só. A ponto de que a gente tem uma faculdade de teologia aqui na cidade de São Leopoldo, né? Que na quinta-feira tem o dia de ter uma manifestação de culto africana dentro da faculdade de teologia, né? Porque você tem que reconhecer Deus em todos os espaços, em todos os ambientes. Então isso aqui vai avançar para a teologia gay e como que a questão da homossexualidade precisa então ser revista e reavaliada, porque a homofobia presente na Bíblia tem que ser afastada, então a Bíblia vai passar por uma releitura a partir da perspectiva marxista, e aí a gente vai começar a ter as alterações doutrinárias que vão surgindo, igrejas que fazem casamento homossexual e etc. E a coisa vai avançando. Tranquilo isso aqui, gente?